Graça e paz, meus queridos irmãos. Depois de adorarmos ao Senhor, depois de confessarmos os nossos pecados, agradecer pelo perdão em Cristo, louvar pelo que Ele tem feito na nossa vida, esse é o momento da edificação, de ouvirmos a voz do Senhor, através da exposição das Sagradas Escrituras. E eu quero então convidá-lo nesse momento a abrir a sua Bíblia mais uma vez, na primeira carta do apóstolo João, no seu capítulo 4, onde nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 6. Primeira carta, primeira epístola de João, primeira de João, capítulo 4, onde nós procederemos à leitura do verso 1 até o verso de número 6. Assim nos instrui nesta noite a palavra do Senhor. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus não ouve, nos ouve. E aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. A gente sabe que nesse mundo nós temos vários problemas, mas um desses problemas é a questão aí do que é falso. Aliás, a gente sabe muito bem disso. Não só de comprar algo que é falso, não só de, eventualmente ser enganado, mas hoje uma das coisas que está em voga aí são os golpes virtuais. E infelizmente, isso também algumas vezes bate à nossa porta. Quem nunca foi aí, digamos, surpreendido do lado ruim da palavra, né, por um e-mail suspeito, ou quem sabe uma mensagem suspeita que podem roubar ali os seus dados, até entrar na sua conta bancária. Irmãos, essa é uma realidade nesse mundo conectado e virtual que a gente vive, do qual a gente tem que tomar cuidado. Cuidado para não cair nos golpes virtuais. Cuidado para não cair no que é falso. Mas se isso, meus irmãos, é necessário para a nossa vida hoje em várias coisas, afinal de contas a gente usa, o celular, a internet para quase tudo, essa verdade, ela também é uma verdade para nós, falando das coisas concernentes à palavra de Deus e o reino de Deus. Afinal de contas, assim como nós somos cuidadosos com os golpes digitais, nós não podemos ser descuidados com as falsas doutrinas. E o apóstolo João, que já é um grande veterano aqui, João, quando escreve essa carta, possivelmente já tinha mais de 80 anos, talvez alguns apontem em torno de 90 anos, um pastor que quer ensinar a sua igreja a ter cuidado. Cuidado com o que você ouve, cuidado com os falsos mestres. E hoje, meus irmãos, nesta noite eu quero também falar sobre esse tema. E o tema da minha mensagem, então, é Guardiões da Verdade. Como discernir entre o falso e o verdadeiro? Guardiões da Verdade. Como discernir entre o que é falso e entre o que é verdadeiro? Para isso, então, o apóstolo João, e eu posso dizer aqui tranquilamente, o pastor João, está aqui admoestando a sua igreja a pensar nas vozes, a pensar no que tem eles ouvido ultimamente. E o texto, meus irmãos, então, começa da seguinte maneira: Amados, não deis crédito
a qualquer espírito. João começa aqui já com o que nós estamos, de alguma forma, acostumados a ouvir, quando ele chama a igreja de amados, mostrando, irmãos, o cuidado pastoral, o cuidado de quem quer o bem da sua igreja, o cuidado de quem quer o bem daqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. E ele quer aqui que a igreja, os seus leitores, eles não sejam ingênuos, não sejam ignorantes, mas que eles entendam, irmãos, que infelizmente eles estão passando por um momento de falsos mestres. A gente já falou um pouco disso aqui em alguns momentos, mas é sempre bom a gente relembrar que quando João escreve essa carta, a igreja passava por uma ameaça. E essa ameaça era um tanto quanto parecida com as que a gente passa hoje, de falsos mestres. Nesse mundo tão ruidoso, entre tantas vozes, às vezes discernir o que é falso e verdadeiro é complicado. E João, preocupado com isso, ele fala: cuidado. E talvez a gente pudesse colocar uma frase meio nossa, né? Nem tudo que reluz é ouro. Cuidado com as coisas que vocês estão ouvindo. Existia, naquele momento, uma espécie de uma doutrina, ou quem sabe uma ideia, ou uma ideologia, chamado gnosticismo. Você já deve ter ouvido falar um pouquinho disso, ou talvez aqui nem a ideia, talvez clássica disso, mas uma ideia já começando a ser semeada, que começava a aparecer na igreja ali, já no primeiro século, que é uma ideia que a gente viu algumas vezes de que a matéria é má, é de que o espírito é bom. E se a matéria é má, então tudo que a gente faz aqui, nada disso tem muito valor, porque o que importa é o espírito. E por conta disso, eles entendiam que Jesus não havia vindo aqui de fato em carne. Eles achavam que isso não era verdade. Ou seja, Jesus aqui talvez fosse ali, quem sabe, uma espécie de holograma ou algo dessa natureza. E esse talvez fosse o ensinamento deles. E João preocupado então, porque essas pessoas algumas vezes tomavam púlpito e falavam nessas igrejas, então preocupado com a verdade, ele diz: cuidado, meus irmãos, não permitam ser ingênuos espiritualmente. E olha o que ele diz para nós aí de uma forma imperativa, mandando: provai. E essa ideia pode ser também exprimida com a ideia de examinai, testai. E a ordem clara: não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. O perigo, meus irmãos, não era apenas fora. E é claro que aquela igreja enfrentava, assim, possivelmente perseguições no sentido do âmbito religioso e até em alguns momentos uma perseguição mais ferrenha. Mas João está preocupado aqui nesse exato momento com uma perseguição, ou melhor dizendo, uma ameaça de dentro da igreja. Uma ameaça que não viria de fora, mas uma ameaça que viria do seu próprio púlpito. E João está preocupado com aqueles que pregavam. Era muito comum naquele tempo que vários pregadores fossem itinerantes. Ou seja, eles recebiam, mas não conheciam muito bem, mas ele se apresentava como um pregador. E João estava preocupado porque muitos desses pregadores itinerantes, em alguns momentos, tomados ali por essa ideia falsa de que Jesus não havia vindo em carne, acabavam proclamando heresias e levando a igreja a um caminho que não era um caminho saudável. Mas João fala assim: provai e vede, o que ele está querendo dizer? Qual é a forma, o que ele quer ensinar? E João diz então que há aqui só duas possibilidades. Ou seja, só aqui dois espíritos, duas motivações para a pregação. Ele diz: ou essa pregação não vem de Deus, pode ser dele, ou até mesmo, ele até pode dizer isso em alguns momentos, inspirados pelo próprio Satanás. Portanto, essas vocês devem rejeitar. Mas há também a pregação que vem através do Espírito Santo, aquela que edifica e que cresce. É por isso que em toda a carta, se você notar, e eu sei que você já leu essa carta algumas vezes, João vai propor alguns testes. Como o teste da moralidade. Você está andando em santidade na sua vida? Ele vai propor o teste social, perguntando: você está amando de fato ao seu irmão? E ele também vai propor o teste doutrinário: você crê de fato que Jesus é o Cristo? Você crê de fato que Jesus é o Filho de Deus? Ele diz: olha, se você não passar nestes testes, possivelmente você é um falso mestre. Possivelmente você é um falso profeta.
E junto a preocupado, meus irmãos, porque assim como nos tempos de hoje, muitas pessoas elas querem falar em nome de Deus, mas na verdade o seu intuito, a sua motivação não tem nada a ver com a glória do Senhor. E ele diz: "Olha, cuidado, testem para ver qual é o espírito dessas pessoas". E testar o espírito aqui não é fazer qualquer magia ou algo dessa natureza, mas perguntar o que está movendo o coração dessas pessoas a pregar. O que move o coração dessas pessoas ao tomar o púlpito e fazer uma pregação? Porque ele diz: se for o seu próprio eu, o seu egoísmo, certamente essas pessoas não vão pregar para a glória de Deus. Irmãos, esse é o teste que João quer que a igreja tenha. E mesmo tendo passado tantos anos de escrito dessa carta, isso traz para nós hoje tão presente e ao mesmo tempo tão útil para a igreja hoje. Porque nós vivemos um evangelicalismo complicado e difícil no Brasil, em que várias e várias teologias são apontadas, várias e vários caminhos possíveis, e às vezes algumas pessoas falam: "Pastor, mas a gente não pode julgar, porque a Bíblia diz: 'Não julgueis para não ser julgado'". O problema maior é que a gente entende ou pretensamente entende errado esse texto. O texto não está dizendo para nós não julgarmos, até porque se você ler o texto completo de Mateus, capítulo 7, verso de 1 a 6, depois leia na sua casa, ele diz que nós precisamos sim julgar. O que Jesus está condenando ali é um julgamento hipócrita, mas no final, no verso 6, ele diz: "Cuidado, não deis aos cães o que é santo, nem lancei ante os porcos as vossas pérolas". Ou seja, como eu vou saber se é porcos ou se é cães? E a resposta não é outra senão julgando, entendendo qual é a motivação. Portanto, meus irmãos, nós somos chamados também a defender a fé. Nós somos chamados a defender a verdade de Cristo Jesus e apontar sim os erros doutrinários. Pastor, mas a gente tem que amar mais as pessoas, é claro, meus irmãos, mas o amor não exclui a repreensão. O amor e a verdade devem andar aqui de mãos dadas. Porque um amor sem verdade é nada mais do que só falsidade. O que a Bíblia nos diz é que a fé verdadeira, ela examina o que houve, para depois então depositar a sua confiança nela. A razão, meus irmãos, dessa vigilância é muito clara no texto para nós. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Mas esse profeta não é o profeta, talvez, naquele sentido que você às vezes olha para o Velho Testamento como aquele que prediz o futuro, mas eram de fato pregadores. Eram de fato pessoas que se colocavam como pregadores, mas que tinham, na verdade, os seus próprios interesses. E haviam proclamado coisas falsas. Irmãos, nós vivemos num lugar, num país, onde infelizmente doutrinas como essa são ouvidas. Você já não ouviu falar da famosa teologia da prosperidade, que infelizmente é aceita em várias igrejas ditas evangélicas no nosso Brasil, em que eles se preocupam mais com o aqui e agora do que com o reino de Deus. Se preocupam mais com o seu bem-estar, com o seu carro, a sua roupa, a sua casa, os seus bens, do que com a glória do Senhor. E a pergunta é: será que algo dessa natureza, que só está ligada ao aqui e agora, é de Deus? Meus irmãos, nós não podemos ser tolos ou ingênuos nessa área. Temos que tomar cuidado. Porque quando a gente pensa em falsos mestres, não pense você que ele vai vir aqui com um rótulo escrito aqui no seu peito, estampado falsos mestres. Não se iluda. Falso mestre ou falsos mestres são aqueles que têm uma fala bonita. São aqueles que muitas vezes ganham pela sua simpatia, que conseguem, através do seu discurso, da sua retórica, motivar e trazer pessoas para o seu pensamento. Pessoas carismáticas, que movem multidões. Irmãos, e essa é a maior ameaça, por quê? Porque de certa forma elas estão dentro da igreja. Estão dentro das igrejas ditas evangélicas. Falam em alguns púlpitos de igrejas que nós consideramos irmãs. Cuidado com pessoas assim, porque o seu Deus não é o Senhor, mas o seu Deus é o seu coração, o seu Deus é o seu bolso.
O seu Deus é apenas o seu egoísmo. Mas a pergunta então que vem no texto é: pastor, entendi aqui que João está preocupado conosco. Ele diz: examinai. Mas como podemos cumprir esse mandamento? Como podemos provar estes espíritos? E João, aqui, com aquela clareza pastoral que lhe é propícia, nos mostra, meus irmãos, que o teste decisivo é justamente sobre a sua crença em Jesus. Se no primeiro momento ele diz sobre testai os espíritos, no segundo momento ele diz: olha, lembre-se, o teste é: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Portanto, meus irmãos, a crença certa, a verdade aponta para a pessoa de Jesus Cristo. O cerne do engano daquela época era a negação da humanidade plena de Jesus. Os falsos mestres, esses gnósticos ou protognósticos, eles negavam então Jesus encarnou. E devido a essa ideia, eles negavam Jesus como aquele que veio em carne e habitou entre nós. E isso, meus irmãos, então, apelava justamente para o ensino do apóstolo João. Quando ele diz: não, isso é errado. Porque um dos temas centrais da primeira carta do apóstolo João é provar que Cristo era Jesus. Por isso que ele começa assim como ele começou o seu evangelho desde o princípio. O que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos ensinando, diz o apóstolo João, não é algo de agora, mas é algo que veio do próprio Senhor. E ele enfatiza, meus irmãos, isso. E ele se dirige justamente a essas pessoas, dizendo: olha, eles estão pregando, eles estão falando do que é errado. Ele diz: a negação disso anula, meus irmãos, toda a doutrina cristã. E o que eles queriam fazer era nada mais do que um engodo, do que levar a igreja a uma crença errada, levar a igreja ao engano, a ter uma igreja sem Cristo Jesus. Mas João aqui enfático diz: ele veio sim, ele foi Deus e ele foi homem. E o seu sacrifício, de uma vez por todas, foi o sacrifício expiatório, que levou os nossos pecados sobre si. Isso implica, meus irmãos, que ao crer em Jesus nós entendemos que ele não só é o nosso Senhor e nós o obedecemos como dono e como cabeça da igreja, mas ele também é o nosso Salvador. Como diz João Batista em suas palavras, o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. No entanto, meus irmãos, é preciso ter cuidado com isso. Porque muitas vezes nós olhamos para as pessoas e dizem: não, mas eu acredito em Jesus. E aliás, dificilmente alguém talvez falaria para você, seja no seu trabalho, mesmo aquela pessoa que não frequenta uma igreja, dificilmente ele vai para você: "Olha, não acredito em Jesus". Até porque quando chega a época do Natal, de certa forma, quase todas as famílias brasileiras, em algum instante, de certa forma, comemoram, ou pelo menos celebram, ainda que de forma errônea, é claro, o Natal ou o nascimento de Jesus. Mas notem, meus irmãos, essa crença ou esse saber que Jesus existe, não é esse confessar a que João está falando aqui. Aliás, uma advertência que nós temos da palavra de Deus é que até os demônios creem também. Mas o que João tem aqui em mente quando ele diz confessar, ele diz que todo aquele espírito que confessa Jesus Cristo é aquele que entendeu quem Jesus é. Ou seja, é aquele que entendeu que Jesus é o seu Senhor e Salvador. É aquele que entendeu as doutrinas básicas sobre Cristo, de que Cristo é Deus eternamente, do seu nascimento virginal, dos seus milagres sobrenaturais, da sua vida sem pecado, da sua morte salvadora, da sua ressurreição corporal e da sua intercessão presente do seu senhorio eterno. Sobre todas estas doutrinas, não há para nós qualquer dúvida. Mas os falsos mestres, eles focavam em outros atributos. Eles falavam do amor, mas esqueciam de falar da misericórdia. Eles falavam do amor, mas não falavam da justiça. E nota, meus irmãos, que João é tão enfático a dizer isso, que ele diz que essas pessoas apresentam o espírito do anticristo.
O que João está querendo ensinar para nós, e lembra que, de fato, nós entendemos pela palavra do Senhor que haverá o chamado anticristo. Aquele que seria, digamos assim, um inimigo de Cristo, mas ele diz que antes de vir o anticristo, viriam os anticristos, ou seja, pessoas que viriam e se levantariam contra a fé em Cristo Jesus. E ao longo do tempo, ao longo desses quase 2000 anos de igreja cristã, nós vimos e, infelizmente, até dentro da nossa própria denominação, levantarem-se homens que hoje nós podemos considerá-los como anticristo. Pessoas que já não falam mais sobre o Senhor. Pessoas que, infelizmente, blasfemam contra o próprio Deus. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz de forma segura que ainda que um anjo fale o que não procede de Deus, ainda que um anjo venha aqui e fala para você contra a palavra de Deus, Paulo enfaticamente diz que ele seja anátema. E essa é uma palavra forte na carta de Paulo aos Gálatas, ou seja, que ele não só não seja ouvido, mas ele não seja sequer considerado digno. Portanto, meus irmãos, este é o teste. Saber que Jesus veio em carne. E diante de tanto engano, nós poderíamos ficar, mas e agora, pastor? Como saber então sobre isso? Eu sei que é importante que eu teste, eu sei que é importante eu saber, mas será que nós vamos ter ou caminhar nessa insegurança? Mas, meus irmãos, agora, a partir então do verso 4, João nos dá aqui um conforto ao nosso coração. Quando ele diz o seguinte: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. E esse versículo, então, é aquele que deve estar marcado na sua Bíblia. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Nota, meus irmãos, mais uma vez, o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele trata a igreja como filhinhos. Mostrando ou fazendo aquilo que a gente faz às vezes com os nossos filhos, quando a gente quer ensinar alguma coisa para eles, dizendo assim: "Filho, senta aqui perto, ouve o que eu tenho para te falar". Essa demonstração de carinho, mas ao mesmo tempo também de uma autoridade pastoral, do qual o apóstolo João gozava. Ele diz o seguinte, olha, ele assegura: "Tendes vencido os falsos profetas". Meus irmãos, esta é uma grande palavra de encorajamento e confiança que nós devemos ter. Sabe por que eu falo isso? Porque em meio a tantas dificuldades, a palavra do Senhor tem sido pregado fielmente em várias igrejas. E eu louvo ao Senhor, meus irmãos, porque na nossa igreja, assim como em várias outras, a palavra do Senhor tem sido pregada. As pessoas que têm subido aqui para falar de Deus não têm falado de si. Isso, meus irmãos, não é glória daqueles que sobem aqui, jamais. Mas é a graça do Senhor. É dessa graça, então, que João fala aqui, quando diz: "Olha, vocês têm reconhecido, porque vocês são de Deus". E ele diz: "E vocês já têm vencido". Ou seja, a vitória, meus irmãos, não é algo futuro, mas João diz que é algo presente, que é o momento, que é agora. Essa é uma realidade nossa. E a razão, meus irmãos, para essa vitória está na declaração fundamental de João, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, meus irmãos, é uma grande declaração de que o Espírito Santo, ele habita no crente, com poder e graça, para nos mostrar e para nos ajudar a discernir entre o falso e o verdadeiro, entre a palavra do Senhor, entre o que de fato nós devemos entender e cumprir, contra aquelas pessoas que só falam coisas a respeito do seu próprio ego, do seu egoísmo e, portanto, meus irmãos, estão longe dos caminhos de Deus. E o Espírito de Deus, meus irmãos, aqui nos capacita, então, a discernir sobre isso. A nossa confissão de fé diz que é o Espírito de Deus que nos ajuda a interpretar as Escrituras. É o Espírito de Deus que nos lembra, nos momentos em que mais precisamos, como eu e você devemos seguir.
Sabe aqueles momentos em que em alguma coisa você é tentado a talvez a ir a favor do seu coração, mas o Espírito Santo parece fala assim: "Olha, a Bíblia diz". E quando eu penso nisso, eu lembro muito daquele momento da tentação de Jesus, quando a cada momento em que ele era tentado, ele respondia com a palavra de Deus. Quando com fome, e o diabo então o tenta a respeito de pão, ele diz: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra". Porque, meus irmãos, quem faz isso conosco é o Espírito Santo, que nos faz lembrar da palavra de Deus. Portanto, o propósito de João aqui é esse. O propósito de João, meus irmãos, não é que a gente fique aqui com medo. Será que eu sou de fato salvo? Será que eu não sou salvo? Será que eu estou ouvindo as vozes certas? Não! O propósito de João é te dar segurança de quem você é, do Deus que você crê e da verdade pelo qual você deve seguir e pautar a sua vida. É dessa segurança que o apóstolo João está nos dizendo aqui. A segurança da salvação, o desfrutar de uma fé viva, porque o Espírito Santo, meus irmãos, abre os nossos olhos para vermos o reino de Deus, para vermos Jesus, para entendermos seu sacrifício e para confiar única e exclusivamente nele. Portanto, se o Espírito então nos fortalece, se o Espírito nos guia na verdade, se ele nos ajuda a identificar, João agora diz algo interessante que então confirma, que então ratifica o que ele fala até agora. Quando nos versos 5 e 6, então, ele fala a respeito de quem ouve o quê. E agora, então, caminhando aqui no último ponto da minha mensagem, os versos 5 e 6, o apóstolo João então nos diz: eles procedem do mundo. Por isso, eles falam da parte do mundo. Por isso o mundo os ouve. E quando eu penso nesse verso, ou quando eu leio esse verso, eu fico em algumas vezes imaginando, meus irmãos, que muitas pseudo-denominações que se dizem cristãs estão cheias, e às vezes eu pergunto por que estão cheias. E a resposta nos é clara no verso 5, quando ele diz: estão cheias por quê? Porque eles não são nossos. Portanto, eles não seguem a palavra de Deus, mas eles seguem o mundo. Portanto, quando o mundo chama, eles vão. Por que pessoas seguem falsos profetas? Você já parou para pensar nisso? Às vezes, talvez passe pela nossa cabeça que seja talvez um certo quê de ingenuidade. Talvez não conhecem ainda o que é verdadeiro. Irmãos, quem sabe num primeiro momento seja isso. Mas ao saber da verdade, ao ser confrontado com a palavra, logo eles deixam. Mas você nota que várias pessoas não deixam esse caminho. Eles continuam e continuam e continuam seguindo os falsos mestres. E por que eles fazem isso? E a resposta a isso está no verso 5. Porque eles não são de Deus. Porque se eles fossem, eles ouviriam a voz do Senhor. Eles ouviriam a voz do seu pastor. Você já deve ter ouvido aquela ilustração, e vendo um filme algum tempo atrás, eu pude, de certa forma, ver isso de forma mais precisa. É muito comum que em determinado momento os pastores se encontrem. E quando os pastores se encontram, as suas ovelhas se misturam. Ou seja, eles se encontram lá, digamos, num grande bolsão, e eles começam então ali a ter um bate-papo, a fazer uma roda de conversa, então as suas ovelhas vão se misturando, ao ponto de meio que você não saber quem é de quê. Mas é interessante que quando um pastor vai embora, ele dá um determinado grito ou um determinado alerta, e todas as suas ovelhas seguem a sua voz. E essa é a mesma ilustração, meus irmãos, que nós vemos aqui. Por que eles não seguem a voz do Senhor? E a resposta, por mais dura que possa parecer, é porque eles não são do Senhor. Os falsos mestres, meus irmãos, são deste tempo. Os falsos mestres são desses mundos, são desse mundo. Ele fala da parte do mundo. Ele usa a linguagem daqui, eles agradam as pessoas daqui. O Deus deles é o sucesso, a palavra deles é só de motivação, não falam contra o pecado, pelo contrário.
A ideia é: fique com o seu pecado. Fique ali armazenando o seu pecado, porque falar contra o pecado é algo que não é, digamos assim, muito popular. Esse é o modus operandi desses falsos profetas. Falam de si, do seu engano, para as pessoas daqui também serem enganadas. E o texto diz: quem ouve quem? E a resposta, meus irmãos, é simples, clara e rápida. Versos 5 e 6. Mas os que são de Deus ouvem a sua voz. E aqui está a separação. Lembra da ilustração dos pastores que se juntam? Quando eles se separam e chamam suas ovelhas, cada um segue o seu próprio pastor. E a pergunta então é clara: qual é o pastor ou qual é a voz que você tem seguido nesse tempo? Você tem buscado o quê? Qual é a sua fonte de verdade? Qual é a sua fonte de autoridade? O que rege a sua vida? Porque se o que rege a sua vida são os seus sentimentos e o seu coração, me permita falar que você está indo pelo caminho errado. Se o que rege seu coração são as vontades temporárias do aqui e agora, me permita dizer, mas você não está no caminho de Deus. Porque nós não somos regidos por um coração enganoso, e Jeremias fala muito disso. Mas nós somos regidos pelos princípios eternos, imutáveis da palavra de Deus. Não somos desse mundo, nós somos de Deus. Por isso, nós reconhecemos a palavra do Senhor. Por isso que é fácil, meus irmãos. Quando alguém é treinado para reconhecer o que é verdadeiro, quando vem o que é falso, ele rapidamente sabe: olha, isso não é verdadeiro, isso é falso, porque eu conheço muito bem o que é verdadeiro, eu conheço muito bem o que é verdade. E só consegue, meus irmãos, essa maturidade em Cristo, aqueles que estão em comunhão com Ele, aqueles que experimentaram da graça do Senhor e que têm os seus corações, por mais difíceis que sejam nesses tempos, mas que olham para a palavra de Deus como a sua grande autoridade. Mas eu quero concluir a minha mensagem desta noite, trazendo à igreja algumas aplicações que são extremamente importantes para nós nesse tempo. E a primeira delas é vigilância e não credulidade. O que eu estou dizendo com isso? Não sejamos, meus queridos, ingênuos. A exortação de João, provai os espíritos, significa que devemos submeter todo o ensino, qualquer ensino, ao crivo da palavra de Deus. Lembra lá dos crentes de Bereia, os bereanos? Eles examinavam diariamente para ver se de fato o que o pregador, e o pregador ali era o apóstolo Paulo, estava falando, de fato conferia com as escrituras. Esse mesmo, meus irmãos, sentimento deve haver em nós. Não seja iludido pelos falsos mestres, que talvez com a sua boa retórica, com o seu português ali avantajado, trazem algo que de fato não é verdade. Segunda aplicação que eu queria falar para vocês, eu queria trazer à igreja: fidelidade à doutrina da encarnação. Irmãos, nós entendemos que a negação da humanidade e divindade de Jesus Cristo é em si uma heresia. Se você é aquele estudante que gosta um pouquinho de história, você vai ver que durante os primeiros concílios da igreja, esse foi um tema recorrente. E a igreja sempre firmou a sua doutrina em Jesus Cristo como plenamente homem e plenamente Deus, a pedra angular. Portanto, entenda quem Jesus é. E não caia naquela: "Olha, eu entendo Jesus, mas o meu Jesus é diferente da Bíblia". Não existe um Jesus diferente da Bíblia. E nós só conhecemos Jesus pela palavra de Deus. Não há dissociação entre a palavra e entre o próprio Senhor. Terceira questão que eu queria, ou terceira aplicação que eu queria fazer: a mensagem do Senhor. A palavra de Deus, meus irmãos, é revelada no Novo e no Antigo Testamento, e esse padrão da verdade é para nós inegociável. Quando nós estamos falando da palavra de Deus, isso é inegociável. Não busque novidades estranhas à Escritura. Pelo contrário, firme-se no que a palavra de Deus tem. Aprenda mais dela.
Busque mais dela, com pessoas que de fato, meus irmãos, são competentes para falar da palavra de Deus. Busque bons livros, boa interpretação, mas olhe a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática, e essa pergunta não é apenas para os iniciantes da fé, mas a Bíblia é para nós nossa única regra de fé e prática para sempre, do início ao fim da nossa vida cristã. Quarto, meus irmãos, amor e ética consistente. A fé genuína se manifesta não apenas numa doutrina correta, mas também numa vida de obediência. As duas estão intimamente ligadas. A fé exige verdade em palavras e atos. Não podemos separar aqui o coração da nossa cabeça. Nós temos que crer no que é certo e agir pelo que é correto. O evangelho da graça, meus irmãos, não é uma licença para o pecado, pelo contrário, mas é um chamado a cada um de nós à santidade. Próxima aplicação, meus irmãos, eu já estou terminando. A ameaça do emocionalismo e do pragmatismo. Cuidado com isso. Cuidado com esse misticismo sincrético que às vezes é acrescentado às escrituras. E me lembro que isso acontece, meus irmãos, às vezes até próximo de nós. Me lembro de ir num acampamento, um dos que estavam ali carregados das dinâmicas, ele pediu para que nós escrevêssemos no papel o nosso pecado. E todos nós fomos lá e escrevemos o papel no nosso pecado num papel. Ele falou: "Agora vocês dobrem e agora a gente vai colocar ele na fogueira". E como bom presbiteriano eu fiquei pensando: "Mas, irmãos, o nosso pecado não é para ser colocado num papel e ser jogado na fogueira ou qualquer coisa dessa natureza". Mas a palavra de Deus diz o quê? Confessai os nossos pecados. Entra no teu quarto, fecha a porta, confesse teu pecado ao Senhor, e Ele sim, seu arrependimento, vai perdoar o seu pecado. Não crê nesses misticismos ou nessas coisas que vêm aí. Não busque, meus irmãos, experiências emocionais, sensoriais, o louvor que toca, o pregador que fala, mas busque com todo o seu coração a palavra de Deus. Busque a Deus em oração. A teologia, meus irmãos, não é só algo que eu faço aqui na igreja, mas ela se torna prática quando eu estou de joelhos no meu quarto, orando e buscando ao Senhor. E a última aplicação de todas essas, reconheça a sua própria fraqueza. Reconheça, meus irmãos, não é a sua força, mas aquele que é forte é porque reconheceu que precisa do Senhor. Aquele que é forte é porque reconheceu que é fraco e precisa de Cristo. Paulo diz que nós só somos fortes quando nós reconhecemos que nós precisamos de um Salvador. Portanto, quanto mais reconhecemos a nossa incapacidade de agradar a Deus e de lutar contra o nosso pecado, mais nos apegamos ao senhorio e à palavra de Deus. Meus queridos, a batalha pela verdade, ela não deve ser meramente intelectual, mas é uma batalha espiritual, como o apóstolo João nos diz. Mas nós não estamos sozinhos nisso. No verso 4, nós somos lembrados que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. John Stott diz o seguinte: a fé não é apenas um assentimento externo, mas um testemunho interior do Espírito Santo no coração do crente. Que possamos viver, meus queridos, para a honra, para a glória do nosso Deus, em santidade. É claro que nesse caminho nós precisaremos muitas vezes dos momentos de contrição e de perdão, mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele vai guardar o meu depósito até aquele dia. Que a palavra da verdade, meus irmãos, esteja ricamente nos nossos corações.